dia. Voltei com o meu bolo. Para quem tá me acompanhando, viu que eu fiz um bolo aí, um vídeo anterior, aí fiz um bolo porque eu quero rechear ele, porque tem gente de aniversário aqui em casa, que é o André. E eu fiz uma receita nova junto com vocês, convidei vocês para fazer essa receita nova comigo, mas como eu terminei o bolo muito de tardezinha, eu não podia cortar ele quente, né? Então eu só desenformei, e aí eu deixei pra terminar o bolo hoje, que é o que eu tô fazendo. Então, tcharam! Vocês lembram que o meu bolo queimou? O meu forninho, o meu pré-histórico, eu chamo ele de Dino, né? Dinossauro. Ele tá com problema nas resistências, que aquecem, né? O forninho. Então, às vezes ele faz tudo certinho, às vezes não. E bolo é um problema, porque eu teria que estar girando, virar o bolo para ele assar. Aqui ele queimou, aqui ele não assou direitinho. Então, o certo seria, numa certa hora, eu tirar o bolo e virar ele, né? Só que como o bolo, eles têm uma massa muito molinha, muito leve, muito... A gente não pode estar socando ele, sacudindo, fazendo nada, né? Então eu não podia girar esse bolo, até porque é um pão de ló, né? E aí eu pensei, mas se eu vou virar ele, ele vai baixar, ele vai levar um susto e vai abaixar, né? Então eu deixei. Fui monitorando, ele foi queimando. Queimou a parte de trás bastante, mas foi só superficial. Tirei a casquinha aqui, não pegou cheiro na massa. Eu deixei para tirar hoje de manhã, né? Que era no outro dia. E aí foi facinho de tirar, não pegou nenhum cheirinho de queimado na massa, bem tranquilo. Porém, a parte da frente não cozinhou direitinho. Não, eu preciso saber. Vão comentando aí, pelo amor de Deus, me ajudem, indique que já aconteceu com vocês isso também, né? Porque a gente leva um susto. Quando eu fui pra cortar, eu fui pra passar a faca hoje de manhã, assim, ó, pra cortar em fatias, pra rechear, eu vi que a faca prendeu. Aí eu pensei, não vai, não cozinhou. Daí eu pensei, não forcei nada, né? Eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou cortar ele pelo meio. Se a metade dele tá bem assadinho, eu faço um bolo menor, metade só. Tá bom também, é só pra nós mesmo da casa, né? Só pra não passar em branco, né? O nível dele. E aí eu vi que esse lado de cá, eu olhei assim pra cá, não tava cru, sabe? E aí eu percebi que era só a parte de cima. É muito estranho. Só a parte de cima e algumas partezinhas no meio que dá a impressão que não ficou bem assadinho. Aqui é só uma rodinha assim, sabe? Eu não sei o que aconteceu. Talvez eu não tenha mexido direito e as partes onde tinha as claras, pode ser que tenha ficado um pouquinho só clara, sabe? Foi essa conclusão que eu cheguei. Então, nada de errado com a massa. A massa, super fofinha, cheirosa. Vocês viram que eu troquei o limão, como é que é? A baunilha pelo limão, porque eu tava sem baunilha em casa. Daí eu coloquei raspinhas de limão. Nossa, ele ficou super cheiroso. O bolo é muito fofinho, próprio mesmo para assar. Então, se você tem um forninho bom aí na sua casa, que não seja pré-histórico como o meu, pode fazer tranquilo que vai dar certo, né? O problema foi o meu. Mas, na hora de misturar as claras, misture um pouquinho mais. Eu acho que eu pequei ali. Mas, eu vou cortar essa parte aqui, eu vou fatiar essa parte aqui, vou tirar um pouquinho mais dessa casquinha marrom. Vou fatiar essa parte aqui e vou rechear ele bem tranquilo. Vou fazer um bolo um pouquinho menor no comprimento, mas porém um pouquinho mais alto na altura, porque essa parte aqui vai dar para aproveitar toda ela. Só que esse tantinho que parece assim que não tá bem, eu vou tirar e vou preencher com massinha, com massa dessa parte aqui de cima, ó, que é a parte de cima que deu a impressão que não cozinhou direito. Vou pegar os cantinhos aqui e vou preencher ali, mas não é que tá... A impressão que dá não é que ele ficou sem cozinhar. Eu vou virar isso aqui, vou mostrar pra vocês. Parece que algumas partes só que não ficou bem. Então, como eu falei, eu acho que é aonde eu não mexi direitinho a clara do ovo. Ó, porque aqui, ó, tá tudo bem cozido, bem assadinho. Aqui tá tudo bem assado. Aqui também, tudo bem assadinho. Só aqui assim que ficou um pouquinho. E aqui assim, ó, um pouquinho. Então, eu tô sozinha, gente, por isso que eu tô fazendo assim. Mas eu vou pegar o celular depois aqui
e vou mostrar de perto para vocês verem. Então eu ainda vou conseguir fazer um bolo. Vou pegar o celular e vou filmar aqui bem pertinho para vocês verem. Gente, tá aqui o bolo, ó, a parte onde ele não, a impressão que deu que ele não cozinhou direitinho é aqui nesse cantinho, né? E ali. Então, eu vou tirar essas partezinhas e vou pegar aqui da parte de cima. Então, eu vou pegar os ladinhos que tá bem assadinho, ali também. E vou preencher e vai sair um bolo belezinha, eu tenho certeza. E agora, então, eu vou começar a fazer os recheios. Gente, é feio, né? Assim, assadinho em cima. Mas não faz mal, eu vou tirar essa casquinha preta todinha e vai ficar um bolo top. Vocês vão ver. Eu vou me puxar hoje. Eu tô sozinha em casa e eu vou me puxar para fazer esse bolo. Eu já tô aqui com o meu iniciando o recheio. Então aqui eu tenho meio litro de leite na panela, tá desligado o fogo ainda. Uma caixinha de leite condensado. E aqui, desse meio litro de leite que tá ali na panela, eu reservei um pouquinho aqui no lado, na xícara. E eu coloquei 4 colheres de amido de milho, para dissolver bem. E 2 gemas que eu já dei uma leve batida, só gema. E eu vou misturar isso tudo aqui na minha panela. E vou ligar o fogo e vou mexer até engrossar. Eu já tô aqui com ele no fogo, coloquei numa boca pequena do fogão, em fogo médio por enquanto, porque eu estou aqui esquentando ele primeiro. Daqui a pouco eu vou desligar e eu vou botar em fogo baixo. Então, a gente mistura tudo na panela e aí sim liga o fogo, tá, gente? É simples assim. E espera engrossar bem. Aqui nesse caso pode botar a baunilha também. Como eu não tenho baunilha em casa, que eu queria até botar no bolo e eu não tinha, eu vou deixar assim, não tem problema. Sabe por quê? Porque esse é um creme base, que depois de pronto, você pode misturar frutas que você compra lá no mercado. Se você quer comprar as frutas já prontas, picar pêssego aqui dentro, ou picar abacaxi, ou coisa assim, também você pode fazer o seu doce de fruta separado, tirar a calda, colocar só os pedacinhos aqui dentro, depois que esse creme estiver pronto e frio. Então, eu tô fazendo essa base, porque eu tenho aqui do lado o doce de mamão, que tá meio congelado ainda, eu tirei para descongelar. Então, depois que essa base que eu tô fazendo aqui tiver fria, pronta e fria, eu vou misturar o doce de mamão. Desta forma, você pode fazer abacaxi, pêssego, qualquer outro doce que você saiba fazer, que você gosta, que é do gosto da sua família, né? Pode colocar amêndoas também, pode colocar nozes, tudo nesse creme. Isso se você quiser, tudo é opcional. É um creminho coringa, mais um creme coringa, porque já tem alguns aí no canal. Eu tenho, esse canal a gente mistura de tudo, né? É flores, horta, pomar, é um sítio, a gente mora no sítio, para quem tá chegando agora. E a gente tem também receitas, tanto salgadas como doce, e benefício de plantas, para que serve algumas plantas, frutas, enfim, tem bastante conteúdo no canal. E é o nosso dia a dia. Bem por isso que eu não estou fazendo essa receita especial para você que está aí assistindo. Ah, vou fazer uma receita para o canal. Não. E eu estou mostrando, às vezes sim acontece de fazer alguma coisinha especialmente para o canal, mas normalmente é aquilo que a gente faz para nós aqui no sítio, que a gente grava e coloca no canal. E esse aqui é mais uma, o aniversário do André. Eu tô fazendo um bolo e eu tô mostrando bem certinho o que tá acontecendo com o meu bolo. Eu teria tempo bem tranquilo ontem de tarde, quando eu vi que o bolo queimou um pouquinho, eu poderia tranquilamente ter colocado aquele bolo do lado, pegar uma outra receita que fosse, fazer um outro bolo que desse certo. Podia fazer aqui no fogão a gás também, no forninho do fogão a gás, que é ótimo, é um baita de um forninho, né? E apresentar para vocês um bolo perfeitinho. Mas não é isso que o intuito do canal não é isso. É o nosso dia a dia, é a nossa vida, o que acontece no dia a dia. Então, assim, por que eu vou dispensar aquele bolo que não ficou, não estragou, não perdi o bolo, ele tá lá. Sendo que nele eu usei muitos ingredientes, né? E como todo mundo
eu também trabalho para ganhar o meu dinheiro, eu não posso pegar o ingrediente e jogar no lixo apenas para fazer um conteúdo perfeito para o canal. Não vou fazer isso, de jeito nenhum. Afinal de contas, toda dona de casa passa por esses perrengues de às vezes não dá bem certinho alguma coisa, mas não se joga tudo fora, a gente aproveita tudo que pode, né? Então, dá para aproveitar o bolo? Vou aproveitar. Olha, o meu creme já engrossou. Aqui tem um segredinho também. Eu vou balançar um pouquinho o celular porque eu tô segurando ele bem pertinho. É assim, ó, quando ele tá começando a engrossar, ele vai dar umas bolinhas. Então você não para de fazer isso aqui, ó. Sempre batendo ele nesse sentido que ele logo desmancha todas as bolinhas, não fiquem nervosos. Ele desmancha as bolinhas e fica um creme liso. Olha, assim que a gente faz, ele fica um creme bem espessinho e liso, bem brilhante. Vou desligar o fogo aqui, acabei de desligar. E aí, se acontecer, pode acontecer, até o nervosismo da gente fazer com que fique algumas bolinhas aqui dentro desse creme. Esse aqui até que nem ficou, deixa eu ver. Tá bem bom. Se ficar alguma bolinha que você tá incomodado com isso, que isso pode acontecer, a coisa mais normal do mundo, deixa o creme parado, esfriando. Quando ele estiver bem frio, ou até antes, pode estar morno, não tem problema. Bate no liquidificador esse creme, que ele vai soltar, essas bolinhas vão se desmanchar tudo, vai ficar lisinho, vai ficar lindão de novo. Então, ele não fica um creme muito molinho, tá? Agora eu vou deixar esfriar para depois misturar o meu doce aqui dentro. Bom, a situação já tá bem adiantada aqui. Eu fiz um creminho base de maracujá e torrei amendoim aqui. Eu vou bater esse amendoim no lick. Podia ser no processador, mas eu prefiro mais o lick. Para fazer um brigadeirão de amendoim, também para colocar dentro da torta. Mas como a torta não vai ser tão grande assim, esses cremes que eu tô fazendo, eu vou também rechear uma tortinha de bolacha, porque as meninas preferem tortinha de bolacha. Então, o que sobrar desses cremes aí, eu vou fazer uma torta de bolacha. E bora ver como é que tá o dia hoje. Olha lá, pessoal. Continua chovendo, continua garoando, dá uma chuva, dá uma garoa, chove, garoa. Tá assim, tudo ensopado lá fora. E o jeito é fazer gordice mesmo, né? Meu chapéu, dá uma fome um tempo como esse e a nossa dieta vai pro brejo. Agora, enquanto os meus cremes estão esfriando ali, eu já preparei aqui então. Enquanto eu tava fazendo esse creme, eu tava torrando o amendoim. Eu já passei no liquidificador, tá aqui o amendoim já moído. Uma colher de manteiga ou margarina e uma caixinha de leite condensado. Tá tudo aqui na panela. Agora eu vou misturar tudo direitinho aqui e depois eu vou ligar o fogo, vou deixar ferver até chegar ao ponto de um brigadeiro não duro. Não é aquele brigadeiro de enrolar, mas se eu quiser fazer um brigadeiro nesse ponto aqui, com isso aqui, eu posso. Então, fica um brigadeiro de amendoim. Para quem quiser fazer brigadeiro e enrolar, com isso aqui você consegue fazer. Mas como eu quero rechear meu bolo, eu vou fazer ele antes de ficar no ponto, eu vou tirar, porque eu quero apenas um recheio. E uma coisa bem importante, gente, a gente vai fazendo. E sempre antes de fazer qualquer outra coisa, limpar o ambiente onde a gente tá. Lavamos a louça, secamos a louça, guardamos. Daí a gente vai... Não acumula demais e tudo rende. E nessa panela eu já tô preparando a carne para fazer uma massinha. Pro almoço, né? Gente, esse creme aqui é muito rápido. Esse brigadeirão para rechear é rápido demais, demais. Então fiquem bem atentos. Eu até fiz um pouquinho de serviço aqui, temperei um pouco o meu molho no lado aqui, mas... Ó, ele já tá desprendendo do fundo da panela, estão vendo? Olha ali, ó. Estão vendo? Ó. Bem facinho, bem rapidinho, então ele queima fácil, então não sai de perto. Ó, tá no ponto. Tá desprendendo, começou a desprender do fundo da panela, ele já tá bom, ó, já tá firme, durinho, né, assim. Pra fazer, eu já tô desligando, desliguei. Pra fazer brigadeiro, nesse ponto, você continua
buscando aqui do fundo da panela, continua fervendo ele um pouco mais, para ele pegar um ponto um pouco mais firme. Mas para rechear bolo, tá belezinha, ó. Quando ele esfriar, ele vai ficar mais firme ainda. Então eu vou passar ele no bolo antes dele esfriar, assim, na verdade quando ele tiver mais morninho, sabe? Porque eu tô olhando aqui, pode ser que até tenha perdido um pouquinho. Eu podia ter deixado ele menos, ferver menos ainda. E essa panela, ela tem fundo duplo, ela segura o calor, então a gente desliga o fogo, ela continua fervendo. Isso é um pega-ratão, essas panelas de fundo duplo, mas são muito boas também. Estou aqui na mesa, já com tudo preparado. Já cortei o bolo em vários pedaços, várias fatias, aliás. Tirei a parte de cima que estava mais queimadinho. Eu não vou aproveitar ela, eu vou aproveitar da outra parte. Eu vou aproveitar duas fatias que estão bem belezinha, então ele vai ficar melhor. Nossa, vai dar uns quantos recheio ali? Acho que vai dar 4 ou 5 recheio, camadas de recheio. O creme branco base, eu reservei a metade, tá aqui, tá? Reservei a metade dele. Misturei, na outra metade eu misturei o doce de mamão verde ralado com coco que tá aqui, que já tá a receita no canal, eu fiz junto com vocês no canal no fogão a lenha. E eu congelei, né? E eu disse que eu ia fazer uma torta com ele. Então eu misturei no creme branco. Nesta hora você pode misturar também, como eu falei, qualquer fruta em pedaços. E aqui tá o brigadeirão, já pronto para rechear também. Se você acha que ele ficou um pouquinho duro, na hora de rechear o bolo, se você acha que ele tá um pouquinho duro, ruim de espalhar, mistura um pouquinho de creme de leite. E ali o creme base de maracujá, que é aquele que fica mais azedinho. Então, se algum dos outros ingredientes, inclusive a cobertura, ficar um pouquinho doce demais, como nós não gostamos de muito doce, esse creminho de maracujá é coringa, porque ele deixa o doce um pouquinho mais, como é que eu vou dizer, não salgado, mas ele vai tirar, quebrar o doce demais dos outros ingredientes. Então é perfeito o doce de maracujá. E agora, como eu tô sozinha, eu vou rechear e eu volto com vocês daqui a pouco. Eu vou molhar esse bolo. Eu vou fazer uma aguinha de coco com açúcar. O leite de coco com açúcar, no caso. E aí eu vou molhar, mas aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro. Ó, pega uma faca ou coisa assim e mede mais ou menos 1 centímetro ou 2 da borda. Você não molha. Molha só a parte do meio, tá? Do meio do bolo. Ali assim, deixa sempre uma borda sem molhar, para ele não cair, para o seu bolo não ficar se quebrando todo, porque senão o bolo fica mole demais, a massa fica muito mole, né? Então, vou montar o bolo. Voltei, o bolo tá pronto, mas assim, ó, eu não precisei medir, mas se eu quisesse medir com uma régua, esse lado ia ficar 2 centímetros mais baixinho que esse. Então, eu cheguei à seguinte conclusão, fazendo esse bolo ao longo do tempo, arrumando, consertando, eu cheguei à conclusão seguinte, se eu tivesse que ser doceira nessa vida, eu morreria de fome, porque não é pra mim esse negócio não. Mas, o importa, o que interessa, né? O importante é o que interessa, porque os recheios ficaram muito bons. Não ri, tá? É pecado. Eu sei que você tá rindo aí. Não pode, é pecado, viu? Mas saiu um bolo. Então, assim, ó, se eu morasse na cidade, sabe, lá, talvez eu iria comprar um bolo. Mas assim, como eu moro no interior e não tem como, né? Então eu fiz o bolo. E aí, pra consertar o bolo, porque assim, eu fui recheando e a coisa ficou meio perigosa, sabe? Porque eu fui emendando ele. Aí eu botei na geladeira, deixei gelar um tempão lá e corri e fiz esse merengão, esse cremão coringa. Já tem receita no canal também, gente. Ele é um creme assim, ó. Ele fica assim, ó, parece como é que eu vou dizer? Ele fica bem liguentão assim, ó. Então, ele ao mesmo tempo que ele é um cremão maravilhoso de chocolate, isso aqui é tudo de bom, é delicioso. Ele serve como uma colinha. E ele conserta tudo. Jesus, vocês não fazem ideia. Todas as tirinhas de bolo que eu fui colocando para consertar, eu passava um pouquinho desse creme, grudava ali e colava.
Então não tem perigo do bolo desandar e querer que sair e fugir de você para tudo que é lado, não. Se você faz esse creme, você passa bem fininho, gruda um pedacinho de bolo, fecha um buraquinho aqui, ajeita uma frestinha ali, aí depois reboca, não é rebocar. Não é rebocar não, né? Como é que se fala? É ajeitar, né? Então passa o creme ao redor, todo ele assim, e daí faz o mimo. Mas claro, faz um mimo bonito, tá? Não faz que nem eu, pelo amor de Deus. Eu peguei uns confeitos ali e fui largando em cima, que pra mim assim tá bem melhor. Mas se você como é que eu vou dizer? Se você tem mãos de fada pra fazer bolo, faça bonitinho, tá bom? Eu, como eu não tenho, minhas mãos são pra plantar mesmo e outras coisas, eu fui atrás do sabor. Então eu consegui fazer o sabor bom, né? E a aparência não muito boa. Mas enfim, o que importa é que interessa, daqui a pouco nós vamos comer. E se você for fazer um bolo de aniversário, compre uma bandeja decente. Ai, meu Deus do céu. Eu precisei passar papel alumínio, acabei rasgando aqui, mas tudo bem. Não faz mal. Obrigada pela companhia. Se você tá rindo, você pensa bem nisso, viu? Não pode, não deve rir dos outros não, tá bom? Até daqui a pouco, se Deus quiser.